precisamos falar sobre o Endrick. Porque o que o Endrick vem fazendo nesses primeiros jogos pelo Lyon não é comum, não é anormal e muito menos algo que dá para tratar como empolgação momentânea. Em pouquíssimo tempo, ele saiu do status de jovem promessa brasileira para virar um dos assuntos mais comentados do futebol francês e até do futebol europeu. O começo já foi chamativo. Na estreia, gol. No jogo seguinte, participação direta com assistência. E no terceiro jogo, simplesmente 3 gols contra o Metz, sendo decisivo do início ao fim. Isso tudo em poucos minutos acumulados, sem precisar de uma longa adaptação, sem aquele período clássico de testes que a maioria dos jovens passa quando chega à Europa. E aqui entra um ponto muito importante. O Endrick não está apenas fazendo gols. Ele está jogando com personalidade. Ele pede a bola, se posiciona bem, ataca espaço, protege a bola usando o corpo e mostra uma leitura de jogo que normalmente só vemos em jogadores mais experientes. A imprensa francesa percebeu isso rapidamente. Jornais e portais esportivos destacaram não só os números, mas o impacto imediato que ele teve no time. Chamaram atenção para a força física, para a explosão curta e principalmente para a frieza dentro da área. Não é aquele atacante que precisa de várias chances. Quando a bola chega, ele resolve. E o interessante é que essa repercussão não ficou só na França. Na Espanha, veículos esportivos também começaram a repercutir o nome do Endrick, tratando ele como uma das grandes surpresas do futebol europeu nesse início de temporada. Isso mostra como o impacto ultrapassou o campeonato local. Outro fator que pesa muito é o contexto do Lyon. Não é um time que vive seu melhor momento histórico. Existe pressão, cobrança, necessidade de resultado. E mesmo assim, o Endrick chega e assume protagonismo. Isso diz muito sobre a mentalidade dele. O treinador do Lyon, Paulo Fonseca, também fez questão de elogiar publicamente o Endrick. Falou sobre inteligência tática, intensidade, capacidade de entender o jogo rapidamente e, principalmente, sobre mentalidade competitiva. Segundo ele, o Endrick não joga como um garoto que está aprendendo, mas como alguém que já entende o que o jogo pede. Isso reforça algo que sempre foi falado sobre o Endrick desde muito novo. Ele não é só talento bruto, ele tem cabeça, tem foco e tem uma maturidade acima da média. E quando esse tipo de jogador chega à Europa com confiança, o crescimento costuma ser rápido. Agora, olhando para frente, é impossível não puxar essa conversa para a seleção brasileira. A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e o debate sobre quem vai ocupar as vagas no ataque só aumenta. No Brasil tem nomes consolidados, mas também vive um momento de transição. E é exatamente nesse cenário que o Endrick começa a se colocar. Ele não está pedindo espaço pelo nome ou pela expectativa. Ele está entregando futebol, números e impacto real em campo. Isso pesa muito em qualquer processo de convocação. Claro, ainda é cedo para cravar presença. Existe concorrência, existe calendário, existe a necessidade de regularidade, mas se o Endrick mantiver esse nível de atuação nos próximos meses, é impossível ignorar. Ele entra de vez na discussão por uma vaga. Outro ponto que favorece o Endrick é a versatilidade. Ele não é um atacante preso a uma função só. Pode jogar centralizado, pode cair pelos lados, pode atacar espaço em velocidade ou trabalhar mais próximo da área. E esse tipo de característica costuma ser muito valorizado em torneios curtos como a Copa do Mundo. O que estamos vendo agora é o início de uma nova fase. O Endrick deixou de ser apenas uma promessa observada à distância e passou a ser uma realidade dentro de campo no futebol europeu. E isso muda completamente o patamar da conversa. Ainda vai ter cobrança, vai ter oscilação, isso é normal, mas o impacto inicial é muito forte e manda um recado claro. O Endrick não veio à Europa para ser figurante, ele veio para competir, para decidir e para se colocar entre os grandes. Se esse ritmo continuar, a pergunta deixa de ser se ele pode chegar à Copa. A pergunta passa a ser como a comissão técnica vai lidar com um jogador tão jovem, mas já tão decisivo, batendo na porta da seleção. Precisamos falar sobre o Endrick, e pelo que estamos vendo, vamos precisar falar dele por muito tempo ainda.